E a minha primeira pergunta é, Siri, o que é espiritualidade? Eu sempre digo que espiritualidade é felicidade. Espiritualidade e felicidade são sinônimos. E também significa viver sem medo. Eu gostaria de fazer um paralelo entre espiritualidade e religião. Espiritualidade, você pode ser praticante de uma religião e não estar vivendo a sua espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela vem de dentro, é um estado de espírito. Espiritualidade é encontrar a nossa essência, é lembrar quem nós somos, é paz interior. É a gente que faz, né? Felicidade autêntica. As religiões, elas podem nos levar a viver a nossa espiritualidade, mas também podem nos encarcerar mais ainda no medo. Então, é muito importante que a gente saiba discernir entre uma espiritualidade que nos liberta, que nos leva a encontrar a nossa essência, a encontrar o amor que nós somos, e a espiritualidade que nos aprisiona em crenças, em medos, angústias, depressão, que está muito em alta com essa pandemia, né? A depressão, ela está dominando as pessoas, né? Muitas pessoas em depressão. Tenho recebido várias perguntas sobre isso. Mas só para terminar um pouquinho mais falando sobre essa diferença entre religião e espiritualidade. Eu admiro praticamente todas as religiões. Eu não sigo nenhuma religião. Eu venho de uma crença cristã, né? Minha família é católica e fui praticante durante muito tempo. E hoje eu vivo a minha espiritualidade com fé, amor no coração, Deus também, mas eu não sou praticante de uma religião. Existem também muitas pessoas que confundem espiritualidade com espiritismo. Não certo? É. Que não tem nada a ver. Espiritismo é uma filosofia, é uma filosofia, um princípio que eu acho muito bacana também, admiro, mas não significa, não é a mesma coisa, certo? Então, é importante a gente fazer essa distinção para que a gente comece a observar a nossa vida e perceber se nós estamos vivendo a nossa espiritualidade, porque o medo vem dessa carência interna de amor, né? O medo não é oposto ao amor. O medo é a falta de amor. Coisa triste, né? O medo é a falta de amor. A insegurança, né, dessa falta de amor. Isso. Muito interessante. Olha, gente, a gente tem que, às vezes, avaliar isso, né? Às vezes, nós nos agregamos a um conceito e a gente não vê o outro lado na moeda, né? Isso. E foi esclarecedor, Siri, porque é totalmente caminhos diferentes, né? E muitas vezes uma religião, ao invés de nos libertar, ela nos aprisiona mais ainda, né? Então, a gente precisa começar a ter esse discernimento, né? Começar a observar, escutar, ouvir e sentir no nosso coração, né? Isso é muito importante. Se isso faz sentido realmente. Que bom, gente, que show a explicação, porque falando em se aprisionar na questão da religião, tem muitos conceitos. Por exemplo, você não pode fazer isso porque Deus vai castigar. Tu não vai fazer aquilo porque Deus vai castigar. Eu sou uma pessoa que creio muito no meu Deus. Mas eu não acho que ele vai me castigar, ele vai me ensinar. E o castigo é cruel. Na verdade, esse seria o tema para uma outra de live. Exatamente, mas não vai faltar o medo de Deus. Verdade. Esse medo, ele tá dentro das nossas células, né? Dentro do nosso DNA. E a gente poderia ficar uma tarde falando sobre isso. Mas eu vou gostar de falar isso. E o público feminino e todo o público que está nos assistindo também. Um abraço para o Dilceu, que está sempre nos acompanhando. Um baita de um amigo.
Bas, amiga Isabel, a Eliane, a Amélia, a Alba, um abraço para vocês. É importante a participação de vocês aqui. Vou para a segunda pergunta, Siri. Como que começa o medo? Como que tudo começa? De onde surge o medo, Exatamente. Né? O medo, ele é uma crença, né? Nós fomos criados perfeitos, filhos do amor. Nós somos criados pelo amor, a sua imagem e semelhança. Na verdade, isso não é religioso. Isso é a nossa, de onde nós surgimos, né? A história nós somos divinos, seres divinos. Eu acredito que a grande maioria das pessoas acreditam em um ser superior, né? Em uma sabedoria superior. Então, nós viemos desta sabedoria, né? Eu sempre me questionava muito sobre a maldade, o medo, a doença. Se nós somos criados perfeitos, se nós somos criados pela inteligência, pela sabedoria, de onde vem todo esse mundo da sombra, digamos? De onde vem o ego? De onde vem toda essa avareza, esse sentimento de escassez, né, que faz parte aprisiona, da condição, né, de ser humano. Então, na verdade, é um pensamento. O medo é um pensamento. Pensamentos negativos que a gente cultiva. O medo vem dos nossos pensamentos. Como você falou no início, né, o fogo queima, né, e o medo destroça. O medo dinamita a nossa mente, a nossa paz mental, né? Porque a nossa herança natural é a paz infinita, né? Nós estamos em um nível de consciência de paz. Se nós não sentimos isso, é porque, de alguma forma, nós estamos fazendo alguma coisa nesse momento... Nos bloqueando, no caso? Que nos tira dessa paz. Nós mesmos estamos tendo pensamentos limitantes que nos levam para um nível de energia, de consciência, que nos tira da paz e que nos leva a viver no medo. Então, só para terminar, Marli, não foi... Digamos assim, o medo não é uma criação. O medo é uma invenção da nossa própria mente, da mente ego, né? Deus só cria amor. É né? verdade. A nossa fonte é a fonte do amor e nós somos amor. Se nós estamos afundados no medo, é por nossa escolha. Então, de seria alguma forma uma incapacidade nossa de nós não nos livrarmos disso e nós nos permitirmos que esse medo nos deixe num cárcere? Eu não diria que é uma incapacidade. É que o medo ele nos traz alguns benefícios. Então, é um assunto profundo. Sim, esse, né? Bastante. Muito profundo. Então, o medo ele nos traz benefícios. E um dos benefícios é assim, ó, se nós somos espírito, se nós somos divinos, não é essa a nossa experiência. A nossa experiência é o mundo da forma. A nossa experiência é que eu sou esse ser pequeno chamado Cirilei. Essa é a minha experiência. Quando eu me transformo de algo divino a um corpo pequeno, eu me limito. Isso não foi Deus que me limitou. Deus me criou perfeito, me criou eterno, me criou infinito. Ele não criou você com esses cárceres, né? Ele não me criou encarcerada. Todos nós falamos assim, nós somos seres humanos nós somos espírito tendo uma experiência humana. Mas nós não sentimos isso. Nós nos sentimos humanos. É verdade. Nós nos sentimos humanos, nós nos sentimos pequenos. Nós podemos até falar, nós somos espírito tendo uma experiência humana. Mas nós não nos sentimos divinos. Por que será, hein? Porque o medo nos traz o benefício de sermos esse ser humano especial. Caracas, mas é complicado tu lidar com isso. Porque as pessoas não entendem que é a gente que cria isso, né? Esse é o grande paradigma. Porque geralmente quando tu tem esse problema, a pessoa busca uma desculpa. Eu estou com medo porque eu perdi meu emprego, então eu estou tomando remédio para depressão, eu estou com aquele receio, aquela angústia no peito, né?
Então, na verdade, a própria pessoa vai buscando os cárceres. Marli, perfeito. Entrar nesse tema do vitimismo, eu digo que o grande paradigma que a humanidade precisa romper, talvez o primeiro, é o paradigma do vitimismo. Nós não podemos estar experimentando algo que nós não desejamos experimentar nunca, em hipótese alguma. Porque nós somos poderosos. A gente não sabe a força que a gente Exatamente. tem. Uma coisa, o vitimismo, eu acho que é para chamar atenção. E outra coisa, não sei se esse egocentrismo, ele colabora para o medo alavancar na vida da gente. Na verdade, é muito fácil a gente encontrar e reconhecer os vitimistas de carteirinha, né? Aquele que se queixa da vida, que sempre tudo está ruim. Não sou amada, ninguém gosta de mim, o que eu fiz para... Né? É muito fácil, mas é bem difícil a gente identificar o vitimista quando ele, por exemplo, se coloca numa condição de vítima... de uma circunstância externa. Agressiva, tu quer dizer? Não, de uma circunstância externa, por exemplo, que, entre aspas, seria alheia à tua pessoa. Digamos assim, eu me sinto... eu não tenho nada para fazer em relação a esse vírus, por exemplo, né? Que é um tema tão atual bastante. Hoje. Então, todos nós estamos sendo vítimas de uma circunstância. Como eu estou experimentando essa circunstância? Exatamente, porque esse tema veio já dentro do programa, porque nós estamos vivendo, as pessoas estão vivendo o medo. Então, sou eu que decido o que eu sinto em relação a isso. Se eu vou ficar alimentando o medo ou se eu vou buscar dentro de mim argumentos, a minha verdade, a verdade de quem eu sou. Eu sou divino, eu sou luz. Se eu vou me conectar com a minha parte frágil, que é o meu corpo, perecível, né? Sim. Ou se eu vou, que com certeza um dia vai ter um fim, porque vai para o pó de novo, porque essa é a regra de todo mundo. Voltamos a ser pó. Então, ou se eu vou me conectar com a minha parte divina e vou buscar dentro de mim a paz, o silêncio, a oração, essa conexão com o divino. Observação também, né, Ciri? Porque a gente não tira tempo nem para observar a beleza das flores, o canto de um pássaro, o verde, o vento, né? Isso também é buscar a paz da gente, né? Exato. É buscar momentos, né, de silêncio, que eu digo que são fundamentais para que a gente possa começar a ouvir o diálogo. Aquilo que a canção que canta para si mesmo, né? Tu já sentiu isso? Já. Deve ser precioso, né? Muitas vezes. Não todo o tempo ainda, mas muitas vezes eu me conecto com esse silêncio interno, com essa sabedoria que existe em nós, né? Meu, isso aí é precioso, gente. Sério, eu vou ter que também conseguir, porque eu sou muito elétrica, eu quero encontrar esse silêncio. E leio muito para buscar esse silêncio, sabe? Divino. Por exemplo, eu acho que tem uma pergunta que tu ia me fazer, depois eu já vou adiantando, eu acho. Na verdade, nós temos 2 sistemas de pensamento dentro de nós, né? E agora, eu gosto dessa simplicidade, dessa estrutura, assim. Existem 2 sistemas de pensamento, como se houvesse 2 torneiras. Uma torneira é a torneira do medo, do ego, né? Do vitimismo. Do vitimismo. É um sistema de pensamento que roda no mundo, certo? Todas as pessoas que habitam esse universo, a menos que estejam espiritualmente muito avançadas, elas também ainda ouvem esta voz, né? Mas nós, principalmente nós, é como se fosse um software mental de conflito, de sofrimento. E existe uma outra torneira, que é a espiritualidade. A torneira da inteligência espiritual, certo? Todos nós temos inteligência espiritual jorrando
Da mesma forma que jorra esse sistema de pensamento negativo, nos falando de problemas, que tu tem que se cuidar, porque tu é vulnerável, porque tu pode sofrer as consequências de um vírus, porque o mundo é perigoso, tu vai morrer, porque tu vai morrer. Existe um outro sistema de pensamento que também está jorrando. Só que nós fechamos a torneira e deixamos essa torneirinha aberta. Não temos controle sobre ela. Essa torneira do medo, essa sombra, o ego, ela vai inundando o nosso dia a dia e minando nossa energia, nossa capacidade de viver as coisas em paz, de viver as coisas que acontecem no nosso cotidiano com serenidade e aceitação profunda. Que é a única coisa que nós temos agora, o nosso livre-arbítrio. O roteiro ele está acontecendo, certo? Então, o nosso livre-arbítrio hoje, como eu vou viver esse roteiro? Como eu vou experimentar? Ouvindo essa voz que negativa, esse macaco louco desgovernado aqui pulando. Serelepe. Na minha mente. Ou então eu vou me acalmar, buscar talvez um espaço de silêncio, talvez uma conexão com a natureza, a princípio, seja necessária e muito boa. Um momentinho, um lugar na minha própria casa, né, em que eu possa ficar um pouco em silêncio para ouvir a canção que eu estou cantando para mim mesma. Porque essa canção egóica... O que é egóica, Síria? Essa canção de medo, de sofrimento, de vitimação, é a canção que nós, seres humanos, cantamos para nós mesmos. E a gente não precisa lutar com isso. Mas que coisa triste tu permitir uma música negra no teu ouvido 24 horas, né? Nós permitimos. A maior parte das pessoas permitem, né? Isso. Por isso tanto sofrimento. Por isso tanto sofrimento. Tanto medo, tantas perdas. Exato. Cara. Exato. Então, como eu estava falando, a inteligência espiritual, ela está em nós no seu grau máximo, no seu grau mais elevado, em todos nós, em todinhos. Não existe uma pessoa que habita esse planeta que não tem essa memória, esse fractal divino. Então, nós precisamos começar a permitir que esse professor nos ensine, que esse professor nos diga: você é eterno, você é divino, você habita na luz, não que forte no mundo do medo. Sair das trevas, gente. Nós precisamos sair das trevas e ir para a luz. Mais ou menos isso, Exato. Né? E esse discernimento, né, necessário, existe um discernimento necessário para que a gente possa reconhecer essa voz que nos limita, essa voz que nos guia, que está nos guiando aqui nesse universo, né? E o benefício disso, o benefício da gente ouvir essa voz, é o benefício da individualidade, Marli. É o benefício da fortificação da personalidade individual. Cada um tem que buscar o seu benefício. Cada um buscando ser melhor, né, que o outro. E a máxima agora é que eu tenho que ser melhor do que eu mesma, né? Para poder dividir com os outros o amor. Não, digamos assim, ó, o benefício de ouvir o medo, o benefício que me traz, porque tudo na vida nós fazemos em busca de um benefício. Né? O benefício que me traz eu acreditar nessa voz do medo, em vez de acreditar no amor, é a individualidade. Entende? Quando eu acredito nisso, eu reforço um personagem individual. Eu preciso reforçar esse personagem. Eu preciso ser melhor do que eu sou. Eu preciso lutar para ter o meu lugar no mundo. Eu preciso provar o meu valor. Essa é a luta constante. Mas é torturante. Mas é a luta que nós vivemos aqui, né? Que triste, né? Ainda bem que tem meios de nós fugirmos disso. Que bom quando a gente reconhece. Eu tenho alguns cárceres. A gente não precisa brigar com isso, sabe? Porque a gente tem que trabalhar isso. Na verdade, a gente precisa reconhecer essa voz que domina, né, nosso dia, muitas vezes, minando a nossa paz mental. Reconhecendo ela, a gente já começa a nos liberar dela. A nos curar. A nos curar.
eu acho que nós já perguntamos como podemos enfrentar o medo, né? Não, Que tu respondeu, eu né? acho bem interessante essa pergunta, Marli, porque o medo, ele não precisa ser enfrentado. E todo mundo tem, né, gente, a noção de que nós precisamos enfrentar o medo. Mas ele não é uma pessoa que está na minha frente brigando comigo. Pois é, essa ideia de lutar com o medo, ela fortalece o medo, certo? Porque, como eu falei a princípio, olha só, a gente precisa usar a razão. A razão vem da inteligência espiritual. Para começar a ter discernimento, certo? Se Deus cria amor, sabedoria, se Deus cria paz, o medo não existe. O medo é uma ilusão. O medo é um distúrbio de pensamento. Uma desculpa, talvez? É um distúrbio, é um desvio. É um desvio de pensamento. Então, o que, que nós... Mas, para nós, o medo é muito real, né? E, na verdade, se a gente faz um exercício simples e anota os nossos medos de hoje, numa folha de papel... Escrever os medos. Escreve os medos e olha e lê essa folha daqui meio ano. A gente vai perceber que 99% desses medos eram irrelevantes, irreais, fantasiosos. Ó, gente, uma dica aí para vocês. Anotam num papel, pega lá uma caneta, uma folha em branco e escreva os seus medos. Isso. E todo dia analise e vê quais você já está superando. É uma forma concreta de trabalhar o que você acha que tem e aos poucos você vai eliminando. Que nem ele diz a Siri, daqui a um ano você vai olhar aquela folha e vai dizer, mas que bobagem eu escrevi aqui. Exatamente. Né? De tão fortalecido que você vai estar. Uhum. É porque o medo, então nós não precisamos lutar com ele, não. Porque ele é uma criação nossa. Ele é a nossa própria invenção. O medo é a nossa própria invenção. Ele não é real. Por isso nós precisamos buscar a espiritualidade, ter ideias verdadeiras na nossa mente, que vem dessa fonte, que jorra dessa fonte de sabedoria, que nos dizem coisas como, eu sou criada pelo amor como ele mesmo. Mas que isso não seja uma coisa intelectual. Que isso seja o meu sentir no meu dia cotidiano, né? Sim. Então, não é a luta pelo medo, mas tem uma coisa fundamental. E muitas pessoas, no meu livro, eu trago um processo de perdão, né? O perdão 4 passos. E esse perdão, ele nos liberta do medo, certo? Então... O perdão já é um inimigo, né? Aliás, o perdão nos liberta dos inimigos, desculpa. Porque na quem verdade, não consegue, esse é outro tema. Não, mas eu vou ter, viu, gente? Eu vou ter que trazer a Siri, porque eu quero conversar sobre o perdão, Siri. O perdão é fantástico, mas não vamos entrar no perdão hoje, vamos porque ficar aqui. Mas falando então no primeiro passo do perdão, o primeiro passo do perdão é reconhecer. Porque, lembra que eu falei, existe amor jorrando ou medo? Sim. Só existem essas duas emoções. Duas torneiras. Se a gente puder simplificar a nossa vida, a gente simplificando assim, ó. Se eu não estou na paz perfeita, na felicidade autêntica, eu estou no medo. Eu estou ouvindo, dando ouvidos para essa voz que fala de problemas, de medo, de dificuldade, enfim. Então, existem essas duas emoções. Então, o primeiro passo para eu me libertar é saber onde eu estou. Qualquer pessoa que já fez um processo de coaching vai concordar comigo que para sair do ponto A, tu tem que saber como é que é o teu ponto A. Né? Tu tem que saber onde tu te encontra nesse momento. E se reconhecer também, né? Exato. O teu sentir... O que tu está sentindo, por exemplo, nas coisas pequenas do cotidiano, né? Minha filha, alguém passou por mim, não me cumprimentou, lá do outro lado da rua, alguém me olhou e não me abanou, por exemplo. Fez de conta que não me viu, vem o ego nos dizendo, né? Fez de conta que não me viu, meu Deus, não sei. O ego sempre vê problema. Não sei por que fulano não falou comigo. O que será que houve? O ego, ele vê problema sempre, né? Então... Mas o que isso aí me fez sentir? Parar de botar a culpa lá fora. Parar de olhar para fora.
Esse é o primeiro ponto. O que eu sinto? Eu me sinto rejeitada. O que eu sinto? Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para a liberdade mental. O reconhecimento. O reconhecimento do meu sentir. Tomar a responsabilidade e não de olhar para fora e dizer aquela pessoa me fez isso, aquela pessoa não me olhou, aquela pessoa não me cumprimentou. Não, o que eu estou sentindo? Porque eu não sei daquela pessoa, não sei se ela me viu, não me viu, eu não sei o que ela estava sentindo naquele momento, que ela não... Quem sabe ela nem me enxergou, sim, né? sim, então, mas a gente já julga. Já julga. Então, não é aquilo que está lá fora, é aquilo que está aqui dentro. Esse é o primeiro passo. O que eu sinto? A partir daí, eu posso me libertar desse lado. Obscuro, digamos, desse lado que me faz sofrer, que me aprisiona nos cárceres, como tu mesmo falaste. Então, é só o reconhecimento. É só eu me dando conta. Porque muitas pessoas... digamos assim, Siri, eu me olhar no espelho e admitir os meus erros, digamos assim, os meus medos. Eu digo, eu tenho que me livrar disso, me olhar e dizer, eu vou mudar, eu sou melhor. Daqui por diante, essa torneirinha não vai existir mais. Eu vou fechar ela e vou procurar abrir essa que vai me trazer muito mais paz, muito mais luz, né, sabedoria, né? Exatamente. É olhar com coragem, né? Com coragem para sentir. Não é fácil admitir. Não. Nós aprendemos desde pequenos a negar o nosso sentir, a esconder o que nós sentimos. As redes sociais, elas têm favorecido ao extremo uma vida falsa. Uma vida feliz na telinha, né? Então, às vezes a pessoa cheia de problemas está lá sorrindo ou mostrando uma realidade que não existe. Exatamente. Então, a gente precisa olhar para os nossos sentimentos. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: seja benevolente, porque todos que vocês encontrarem estão travando uma dura batalha. Essa é a nossa realidade como seres humanos, né? Vivendo essa experiência humana, digamos assim. Todos nós aqui estamos travando uma dura batalha, porque a felicidade que nós conhecemos aqui é uma felicidade a conta-gotas. A paz que nós conhecemos aqui é uma paz a conta-gotas, né? É uma paz dual. Existe a paz e a guerra. Existe a felicidade e a dor, a felicidade e o sofrimento. A perda. A perda. Então, esse é o mundo da dualidade, onde para sermos felizes, precisamos experimentar a tristeza. Mas o mundo da luz, o mundo de onde nós viemos de verdade, o mundo onde nós estamos habitando hoje, mas não lembramos, é o mundo da paz perfeita, da felicidade autêntica. Nós somos a felicidade. Mas, ouvindo tu falar assim, a gente percebe que como está escuro, né? Quanta luz... Está nebuloso. Bastante. Quando tu olhasse o mundo todo, tu não consegue ver muita luz, muitos seres iluminados, né? Nós estamos vivendo uma experiência de psicose coletiva. Exatamente. Esse medo, Siri, acaba em depressão? Lembra que eu falei que só existem duas emoções, amor e medo, né? Quando nós escolhemos amar, quando nós estamos expressando aquilo que nós somos criados para ser, que é amor, nós experimentamos a paz, a plenitude, como eu falei. Quando nós estamos no medo, ouvindo o medo, nós experimentamos depressão, ansiedade, angústia, dificuldades, sofrimento. Pensamentos suicidas. Pensamentos suicidas, muito, muito importante lembrar. E, então, sim, a depressão ela vem do medo, como a ansiedade vem do medo, como o sentimento de solidão vem do medo, como, por exemplo, esse vazio existencial que muitas pessoas se queixam, vem do medo. Então, falando um pouquinho da depressão, que as pessoas, eu tenho recebido algumas questões sobre a depressão, né? E tenho lido também que a depressão ela está afetando uma porcentagem significativa da nossa população, principalmente idosos. Que é uma pena, né? Uma pessoa já que já tem uma história de vida
Então, terminando assim, eu acho que nessa época de pandemia que nós estamos vivendo, além deles carregarem o medo e tornar essa depressão, muitos podem até cometer algo bem sério contra a vida, né? É verdade, Marli, porque a solidão, né? Que A muitas solidão. pessoas estão sós e tal. Longe dos Então, netos, filhos, né? Eu sempre digo que a depressão ela é uma doença que vem da alma, né? Uma alma ferida. Que vem da alma, né? Que vem da falta de espiritualidade. Que a depressão ela vem da falta de sentido, da falta de amor, do sentimento de vazio e de se sentir que a vida não faz sentido. Não é bela, sabe? que a vida não que é a bela. vida não é bela. E também a depressão ela traz muitos pensamentos em relação ao passado, assim. O que eu deixei de fazer, o que eu não fiz. O que o meu pai deixou de dar para mim, o que a minha mãe deixou de fazer, porque o meu irmão é isso, o fulano foi aquilo, eu tenho uma família ruim, eu não sou bonito, porque tem também muitos parâmetros da sociedade que oprime, né? É a beleza, exatamente. né? O status, né? O ter. Isso também são coisas que aprisionam as pessoas, né? Com certeza que sim. E se tu não alcança isso, digamos, né, Siri, acaba entrando para esse lado de medo, né? Porque tu não alcança ter a visibilidade ou ser o que tu desejaria, daí tu enxerga os outros. A questão do online tem muito isso. Daí tu vai se frustrando e vai abrindo a torneirinha do medo e de todas as angústias que tu carrega e que tu aflora. Quando nós não lembramos quem nós somos, nós permitimos isso. Nós entramos nesse quesito. Nessa construção de um ser pequeno, que precisa melhorar, que nunca está bom que chega, que não é perfeito, que os outros têm que me notar. Isso, que não fez a coisa certa. Então, realmente bem complicado. Né? E precisa tratamento, né? A cura da depressão... Óbvio, né, que eu aqui não sou médica, eu acho que a pessoa depressiva ela precisa de ajuda psiquiátrica, e isso é muito... a pessoa precisa buscar essa ajuda, mas a espiritualidade, esse sentimento de amor brotando dentro de nós, esse sentimento de eu sou amado, eu sou eternamente amada, eu estou num lugar de segurança, eu me sinto protegida. Esse sentimento ele se encontra através da prática da espiritualidade. Isso não é assim uma coisa que vem de um dia para o outro, Marli. É constância, né? Como eu atingi níveis mais profundos de paz e na minha vida foi através da prática do perdão verdadeiro, né? Que uma longa caminhada. Uma longa caminhada. É uma longa caminhada de libertação, de autoconhecimento, de autoobservação. E de se admitir, gente, né? E fazer essa libertação. De chegar um momento e dizer assim, tem que haver outra maneira de viver. Né? Assim não é possível. Assim não é possível. Porque tu sabes bem, tu me conheces, né? Que ao mundo, aos olhos do ego, eu sempre tive uma vida muito legal, muito bacana. Minha família é maravilhosa, meu marido é bacana. Eu tive um trabalho muito legal por anos a fio. Muitas pessoas que devem estar nos ouvindo sabem, né? Eu tive uma empresa. Eu amava. Com uma sócia. Tu era nossa cliente, sim, né? Gente, amava. Então, chegou um momento da minha vida em que eu percebi que eu tinha tudo e não tinha nada. E eu ia na missa lá no mosteiro e me sentia muito culpada, inclusive. De estar lá? De estar sentindo... Não. Foi o que me ajudou bastante, sabe? De estar sentindo... Eu me sentia culpada. Eu ia tendo na missa, tudo. Deixa eu terminar uma ideia que eu já pulei para outra. Eu ia na missa no mosteiro e os monges, no final da missa, eles dizem a paz de Cristo. Sim. Eles desejam, né? Sim. Com uma amorosidade impressionante, Adoro eles. E eu saí chorando algumas vezes de lá, porque eu não me sentia em paz. Eu sentia que tinha que haver... Um vazio interior. Eu sentia que tinha que haver outra maneira de viver. E eu me sentia culpada por isso, porque ninguém estava fazendo nada para que eu me sentisse assim. Não existia um culpado lá fora. Não tinha um motivo. Não tinha um motivo externo, né? Uma grande tragédia, uma perda significativa.
Então, eu comecei a buscar respostas, né? Porque eu comecei a entender que tinha, realmente, tem que haver um outro jeito de viver. Nós não nascemos para viver dessa forma. Enclausurados. Né? Falta algo. Em muitas pessoas é apenas um pequeno sentimento de que não está bem certo, sabe? Que falta alguma coisa. E é esse sentimento que nos deixa insatisfeitos com a vida. Né? E daí tu conquista uma coisa... E aquilo não te satisfaz. Tu conquista outra coisa e aquilo não te satisfaz. E daí tu vai indo. Uma bola de neve. A máxima do ego busque, mas não encontre. Exatamente. Buscar no mundo é isso. Exatamente. Bem, agora tu acabou de dizer, né? Eu ia te fazer a pergunta. A espiritualidade em si ajuda, né? Nossa, a espiritualidade, ela é cura. Ela é libertação. É a única coisa que vai nos tirar desse labirinto de sofrimento que nós nos encontramos. Né? A espiritualidade é a prática cotidiana dessa autoobservação. Nós chamamos de perdão. Né? Muitas pessoas às vezes me dizem assim, mas eu não tenho nada para perdoar. E eu pergunto assim, tu não ficou insatisfeito, infeliz, angustiado, nervoso, irritado nem um segundo do teu dia? Então, tu não tens nada para perdoar. Caso contrário... Tu tem que pedir perdão. Na verdade, é um perdão... A prática do perdão, ela é a prática... Se libertar todo dia. Isso mesmo. É como tu energizar o teu corpo todo dia. Admitir, bem, de agora eu vou tirar tudo aquilo que durante o dia me fez mal. É uma autoanálise mental, né? Nós vamos para o nível da mente e olhamos para lá e vamos ver, né? Eu estou em paz? Se eu não estou em paz, tem perdãozinho para fazer. Tu sabe, Siri, que tem uma coisa que me incomoda muito. Vou entrar num campo que nós vamos debater aqui, mas isso é um cárcere. Quando tu pede perdão 1, 2, 3 vezes para as mesmas pessoas e tu não recebe o perdão. E isso eu sei que eu fiz. Eu sei que eu fiz a minha libertação pedindo. Mas eu não recebi a libertação daqueles que eu pedi. Tá. Marli, olha... Esse é um tema muito profundo. Mas, na verdade, o perdão verdadeiro, esse é o perdão do mundo que nós aprendemos, né? Que nos ensinam que nos ensinam, né? Eu estudo um livro de espiritualidade chamado Um Curso em Milagres. Já busquei na internet ver o que se tratava, achei maravilhoso. E o curso nos ensina um tipo de perdão não dual, que não existe nada lá fora para perdoar. É sempre o perdão eu comigo mesma, né? Na verdade, o perdão, e não somos nós que fazemos o perdão, é a inteligência espiritual que habita em nós. Nós precisamos de ajuda para perdoar. Então, a gente tem que ter pena, por exemplo, eu vou evoluir e vou saber que eu não preciso mais pedir perdão para aquelas pessoas, certo? Mas aquelas pessoas que não evoluíram vão continuar me acusando. E daí? Isso complicado, né? Assim, ó. Se eu acredito que existe alguém lá fora que precisa evoluir, eu estou equivocado. Nós somos todos evoluídos. Nós somos filhos perfeitos de Deus. E o que eu faço? Então, eu tenho que me libertar disso. Aceita que essa pessoa não te perdoa. Aceita com amor. Isso aí que eu tenho que aceitar e não me cobrar mais. Aceita com amor. Cada um está vivendo aquilo que escolhe viver. Tu estás livre. Tu já pediste o perdão. Tu fizeste aquilo que tu achaste certo, que te trouxe paz. Que o meu coração o que o teu coração te disse. Então agora aceita. Essas pessoas, cada um sabe, tipo assim, nós não podemos mudar o mundo. Nós não temos ação sobre as outras pessoas, nós só temos ação sobre nós. Então, se eu decido estar em paz, se eu escolho perdoar e buscar o perdão, eu aceito que o outro não me perdoe. E eu não posso mais me incomodar, né, Siri? Eu me incomodo.
Então, olha só. Eu passo Eu não pela pessoa assim, eu queria ir lá dar um abraço e a gente fica acanhada e isso me incomoda. Então, Eu tenho que me libertar? Então, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Mais uns 20 minutos. Tá. Não, eu ia no final, eu ia dar um processinho de libertação desses pensamentos que aprisionam. Então, quem sabe a gente segue agora com esse teu exemplo, Pode né? ser, porque é bem forte isso na vida da gente. Então, porque são pessoas que eu amo. São pessoas que fazem parte da minha vida. São pessoas que eu quero perto. É assim, como eu, que estou aqui me colocando, um dos cárceres que eu tenho, tem muitas pessoas, eu acredito que tem isso. E você que está me escutando pode se espelhar em mim. Então, por favor, ouça, né, a explicação da Siri. E até agora eu esqueci antes, eu vou dar um alô para a Rádio Plural, que também está transmitindo o programa. Pode complementar, Siri. Então, olha só. Como que nós podemos, então, agir frente a uma situação onde nós buscamos o perdão, né? Tu buscaste o perdão e não encontraste o perdão. Eu sempre me volto para dentro e vou para o meu sentir. O que eu estou sentindo com isso que está acontecendo lá fora? Porque essa pessoa, ela está acionando algo em mim. Ela está me permitindo, deixa eu colocar de outra forma. Ela está me permitindo que algo venha que algo que está já dentro de mim. Aflore. Então, por exemplo, o que poderia ser? Eu me sinto rejeitada, poderia ser, né? Pode. Poderia ser, eu me sinto rejeitada. Então, eu sinto essa rejeição. Porque eu tenho a necessidade do amor. A primeira coisa que eu faço é sentir isso que eu estou sentindo. Não fazer de conta, tudo bem, aquela pessoa não me deu o perdão, tá, tudo bem, mas eu perdoei, mas eu vou deixar assim, mas eu não sei o quê. Não. Eu me sinto assim. No momento que eu sinto, eu entrego para a inteligência espiritual. Inteligência espiritual, eu estou sentindo um sentimento de rejeição. Da onde vem o sentimento de rejeição? Lembra? Da do medo. Esse sentimento vem do medo. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais esse sentimento. Eu quero o teu jeito de ver as coisas, inteligência espiritual. Eu quero o teu jeito de olhar para essa pessoa que não quer me dar o perdão. Eu quero aceitar essa pessoa como ela é. Eu quero não fazer com que eu defina como a pessoa deve agir. Eu definindo que a pessoa tem que me perdoar, isso vem de que torneirinha? Da negativa. Do medo. Do medo. Vem do medo da rejeição. Na verdade, é aprovação, né? A gente quer aprovação. Do medo de aprovação, do medo de não ser amado. Dessa necessidade que nós temos de buscar o amor lá fora. Exatamente. De buscar o amor no mundo externo, nas nossas relações. Então, o exercício é muito simples. É entregar e confiar que a inteligência espiritual vai transformar, vai transmutar essa energia. Porque, na verdade, é um pensamento. Um pensamento é uma energia. Sim. Certo? É uma energia do medo. São campos. Campos de energia. Então, é um pensamento de rejeição, de o que tu falaste depois de... Enfim, vamos ficar com rejeição. É a energia, essa energia da rejeição que vem do medo. Eu não quero mais essa energia para mim. Eu não quero mais isso para mim. Eu quero a cura, eu quero o amor, eu quero me libertar. Inteligência espiritual, eu não sei o que fazer com isso. Então, eu preciso da ajuda dessa instância mental superior que habita em mim. Existe uma instância mental superior, um fractal divino, que sabe transformar essa energia em amor, em aceitação profunda, que não significa resignação. Aceitação profunda é um campo de energia de liberdade autêntica, porque eu me liberto da pressão de achar que as pessoas têm que agir de um modo que eu acho que elas têm que agir. Aceitação. Então, quando eu me permito, quando eu deixo que a inteligência espiritual haja na minha vida, a partir do momento dessa percepção do que está acontecendo, aí eu começo a me libertar.
Ai, isso é tão bom, né? É um exercício simples e na Bíblia diz assim, ó, Ai, Gwen. 70 vezes 7. Eu sei. A gente tem que praticar muitas e muitas vezes 70 vezes até 7. isso se tornar um hábito e a gente começa a experimentar essa paz, esses Ai, momentos. é tão bom, né? A Muito gente se bom. torna mais humana também, A gente né? se torna livre. Meu Deus, é maravilhoso. Eu amo trabalhar com mulheres e oportunizar, sabe, Siri? Porque a gente fecha elos e mulher unidas, a gente fortalece, a gente cresce, a gente brilha e reparte tudo aquilo que a gente tem de experiência juntas. Porque o crescer juntos faz a diferença, né? Verdade, Marli. Muito bonito o teu trabalho. Sempre divulgando coisas tão importantes, né? Levando informação e ajudando tantas pessoas, né? Muito bonito mesmo. Ai, Parabéns. gente, eu adoro. E o meu Zauau também, eu não esqueço, porque estou sempre atento com os abandonados e tudo. Tenho paixão. Legal. Gente, eu vou ler uma frase. Nós estamos quase no finalzinho do programa, que foi, assim, esplêndido. De hoje em diante, eu serei uma mulher que vai buscar essa liberdade através da inteligência espiritual. Olha que Siri, foi maravilhoso. A frase de Charlie Chaplin: a vida é maravilhosa se não se tem medo dela. Então, contempla tudo que tu falaste, né? Verdade. Não podemos ter medo da vida. Nós precisamos sentir a vida, viver a vida, crer na vida, encontrar a beleza da vida. Aí, com certeza, nós seremos seres humanos evoluídos e felizes. Que coisa melhor do que um sorriso? Hoje, usando máscara, a gente pode sorrir com os olhos, né, Siri? É verdade. Marli, tem uma frase que eu lembrei agora, que é de Mahatma Gandhi. Ai, adoro não, desculpa, as não é frases. de Mahatma Gandhi, é de... Bem, a Marianne Williamson, ela usa essa frase que diz assim: nosso maior medo não é de ser pequenos e inadequados. O nosso maior medo é da nossa luz. Verdade. Né? E outra coisa, às vezes a luz ofusca os outros, né? Eu não sei se é a frase certa, porque às vezes quando a pessoa transmite muita luz, agride o outro que não tem, né? É triste isso, né? Então, busque a sua luz, seja luz, e dentro de você faz aflorar a divindade que está escondido. Isso. E ouve a torneirinha do bem. E aqui, gente, como sempre, né? Todo o programa é o segundo programa The Life de Mulher para Mulher. Nós vamos retornar também o The Life Story. Eu leio uma mulher da Bíblia, porque nós temos que mostrar que na Bíblia tem muitas mulheres que foram fortes, que foram guerreiras, que serviram de exemplos e estão meio que apagadas. Então, como o programa é de mulher para mulher, hoje, semana passada, eu falei da Ana, uma mulher bíblica, né, forte, e hoje eu vou falar da Débora. Débora foi uma mulher muito forte. Você encontra a história de Débora em Juízes 4:5. Ela era um povo muito oprimido, uma mulher que se destacou e que foi escolhida por Deus para ser juíza. Naquele tempo, a juíza, né, juíza que Deus a escolheu, olha, para lutar contra os deuses falsos. E ela tinha que fazer a justiça de Deus. E sofreu muita opressão, muito preconceito, mas ela não desanimou. E qual a frase dela? Deus usa pessoas fiéis para seus propósitos, mesmo em meio às circunstâncias mais sombrias. Então, se agora nós estamos passando por momentos difíceis, de medo, trabalhe esse medo que foi esclarecido aqui. Não precisa mais agora falar, eu tenho medo, trabalhe o seu medo, use a torneirinha do bem. A Débora fez isso. Ela fechou a torneirinha do mal e usou só o brilho que Deus lhe deu para fazer o bem para aquele povo, sendo a juíza da justiça de Deus. E para complementar, para fechar com chave de ouro, eu vou deixar uma dica para vocês, uma
tarefa, tá, mulheres? Por favor, vão ler em casa Isaías 45:10, para vocês se fortalecerem. Também fala que Deus nos diz que nos momentos de conflitos, confie nele, use sua espiritualidade, use a sua força e caminhe adiante, que lá na frente, com certeza, você vai encontrar a paz. Essa paz que a Ciri tanto falou, que envolveu a alma da gente, o coração da gente, nos encheu de expectativa e de vontade de mudar, porque todos nós carregamos fatores negativos, todos nós temos essa torneirinha, que eu acho que é o anjinho do mal, que fica ali blá, 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 e em vez da gente ouvir o blá, blá do anjinho do bem, às vezes nós damos mais importância para esse. Então, vamos tirar esse anjinho do mal, botar ele lá num cantinho e ouvir o anjo do bem, ok? Peço, então, para a Ciri fazer o seu agradecimento. O Portal Plural, junto com o The Life de Mulher para Mulher, se sente muito honrado de tê-la aqui. Fale das suas redes, onde é encontrado o teu livro, né, para as pessoas adquirirem, para ler. Fique à vontade para fazer os agradecimentos finais. Tá. Primeiro, agradecer você, né, minha amiga de tantos anos, pela oportunidade. Fico muito, muito feliz de estar aqui divulgando, falando desse tema. Agradecer o portal, né? Parabéns, né, para vocês, para o teu filho. Muito legal trazer informações tão importantes, né? Sempre a tempo para as pessoas. Parabéns mesmo pelo projeto. E eu tenho o Instagram, Cirilei S. Gambim, que é meu Instagram. No Facebook, Cirilei Stephen Gambim. Meu e-mail é cirileigambim@gmail.com. Então, pode me encontrar nas redes sociais. Se quiserem comentar, né, fazer perguntas, eu recebo várias perguntas. Ai, gente, olha só. Em inbox, assim, e procuro responder à medida do possível. Sempre que eu posso, eu respondo, né? Eu me coloco à disposição. E o meu livro ele está à venda no Espavivar e está à venda na Amazon. No site da Amazon também está à venda. Tá? Gente, não percam a oportunidade de ler. Eu li. E, sinceramente, eu só não levei ainda adiante tudo que eu li aqui, porque o período que eu li, me transformei. Depois eu deixei que a torneirinha do anjinho, blá, 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 falasse mais alto. Vale a pena ler. Então, obrigado mesmo, Ciri. Obrigada, o tema foi maravilhoso. E outra coisa, gente, eu vou trazê-la novamente para o programa com outros assuntos que mexem com a gente, né? Tá bom, estarei aqui. Ai, querida, ela é uma amiga do coração mesmo, de anos, né? Verdade. E esse teu sorriso, tu olha para ti, a gente já sente uma paz impressionante. Não é verdade? Meu Deus do céu, gente, obrigada. É impressionante. Obrigada, Marli. Mas é verdade mesmo. Lembra-se que o ano passado eu já estava buscando a Ciri para fazer o The Life Story. E eu li o livro dela. Gente, ele é transformador. E também ela falou daquele outro que tu começou, que eu pesquisei online, porque eu ia entrevistá-la, eu precisava saber como chegar no assunto. Também ele cura muito, né? Aquele que tu falaste antes, do que é um curso, não é um livro. Muitos dizem, né? Muitos estudiosos dizem que essa é a Bíblia do século XXI. Né? É um despertar de consciência, traz um despertar de consciência em relação a quem nós somos. E esse aí, gente, muito também legal. Eu indico. E chegou o fim, o The Life de Mulher para Mulheres. Beijo, 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 beijo de Big Big. Adoro vocês, meu público maravilhoso de coração. Beijo. Gente, eu ia esquecendo. Tem uma lembrancinha para nossa convidada. Obrigada, Marli. Obrigada, imagina, não precisava. Não precisa sim, ela, com pérolas ainda, ela não vai me esquecer.